Hello, aqui é a professora Simone com mais uma correção de prova para você. A prova de hoje é a da SpaceX 2022. Nós vemos então que foi uma prova de 4 textos com 3 questões cada. Só que você não precisava necessariamente ler todos os textos, e eu vou demonstrar isso. Eu só quero alertar aqui que eu não vou poder ler o texto todo e traduzir, senão vai ficar muito chato e demorado. E as pessoas querem agilidade, cada vez a gente tem menos tempo, não é isso? Então vamos lá. A primeira questão é uma que eu não consegui responder, não faz sentido aqui. A banca queria que fossem completadas as lacunas com uma dessas opções aqui de 4 palavras. Eu não consegui, eu não sei se foi anulada, mas não vou perder tempo aqui com isso. Vamos direto para a questão 46. Só que antes disso, eu quero chamar a atenção que você sempre deve ler o título do texto. O título do texto é importantíssimo porque ele ativa seus conhecimentos prévios e te prepara para ler e receber as informações que estão lá. Então, a gente tem aqui um título que dá muita informação para você. The Queen's Gambit Effect. Everyone wants a chess set now. Então, o efeito The Queen's Gambit. Eu não sabia, mas ao ler o texto eu vi que é uma série da Netflix. E essa série teve um efeito. The Queen's Gambit Effect. Everyone wants a chess set now. Todo mundo quer um conjunto de xadrez agora. Então, aqui deve falar, e fala mesmo, da busca por jogos de xadrez que essa série e outra também, The Crown, provocaram no mercado. Então, a gente já fica com essa informação para poder acessar o texto. A gente vai ler sobre uma coisa que traz a demanda por jogos de xadrez pelo mercado. Tudo isso é provocado pelo sucesso de séries de TV da Netflix. The Crown, eu não sei se é da Netflix, mas o Queen's Gambit com certeza é, porque eu li aqui. Vamos então a 46. In the sentence, chessboards are flying off the rack in the wake of the show's hit season. The words fly off the rack mean... Na frase, chessboards estão voando para fora da estante, no caminho da temporada de sucesso do show, do programa, as palavras voar para fora da estante significam, sem saber o que quer dizer exatamente rack, talvez você consiga pegar o significado de fly off. Fly é voar. Off significa uma perda de contato com uma superfície. Então, uma coisa que está voando para fora de alguma coisa. Então, você vê que aqui já tem o significado que você precisa. Essa expressão, então, significa to put money in a bank account, colocar dinheiro numa conta bancária. To have no chance of succeeding, não ter chance de sucesso. To be sold very quickly, ser vendido muito rapidamente. Então, essa é a ideia, né? Do flying off. Flying, inclusive, da ideia do quickly. Uma coisa que está voando, ela não está só saindo, ela está voando. A ser, provavelmente, a correta. Vamos ver as outras para descartar. To make a short sound, fazer um barulho curtinho. To give or return a call, fazer ou retornar uma chamada. Eu vou chamar aqui a atenção para você que essas marcações aqui foram do candidato que me cedeu a prova. Então, não se liguem naquilo que está escrito ou marcado aqui. Nós vamos resolver cada questão, mas desconsidere essas marcações que estão aqui. A resposta, então, da 46 é o to be sold very quickly, que a gente viu, então confirmou. A 47, according to the text, choose the correct statement. Vamos ver, então, aqui de acordo com o texto. The Queen's Gambit is a game of chess created by Netflix. A gente já falou aqui antes, só de ler o introito, a gente vê que não é um jogo de xadrez, é sim uma série.
Letra B. After the Queen's Gambit, new audiences became interested in chess. Depois de Queen's Gambit, novas plateias ficaram interessadas em xadrez. If you do not have a lot of money, you cannot afford to buy a chess set. Se você não tem dinheiro suficiente, você não pode pagar por um conjunto de xadrez. Vintage and contemporary chessboards are considered unusual. Vintage e jogos de xadrez de tabuleiro contemporâneo são considerados incomuns. The game of chess emerged in India in the last century. Ora, no último século, foi só o século XX. A gente sabe já de conhecimento de mundo que o jogo de xadrez é muito mais antigo do que isso. Então a gente fica mesmo com a opção B. Depois do Queen's Gambit, as novas plateias ficaram interessadas em xadrez, que é justamente o que está sendo dito aqui no título. Você não precisa ler o texto. Vamos então para o segundo texto. Chinese woman opens plane's emergency exit for some fresh air. Parece até piada. Uma mulher chinesa abre a saída de emergência do avião para ar fresco, para conseguir um ar fresco, um pouco de ar fresco. Então isso deve ter sido uma piada e tragicômica, não é? A pessoa abrir a janela de emergência no avião. Então vamos ver o que pede. Eu sempre digo a você que leia o que está sendo pedido antes de ver o texto, porque justamente não necessariamente você precisa ler o texto. Por exemplo, aqui a 48, the woman who caused the incident, nesse voo aqui, era ou foi, vamos ver aqui, aí temos opções aqui de idade, ela estava atrasada, ela era uma flight attendant, comissária, ou ela era uma policial. Vamos pela idade, né, que é o que está mais recorrendo aqui. Aí a gente vê que o 50, né, já olhando, nem precisa ler o resto. The cabin crew had briefed the woman who was in her 50s. A tripulação de cabine tinha brifado a mulher que estava nos seus 50. Então a gente já sabe que a mulher estava menos de 50? Não, entre 50 e 59 anos de idade. Respondeu, ela estava nos seus 50 anos. Não era uma hora atrasada, não era uma flight attendant, comissária, e nem uma policial. 49. Choose the alternative that correctly substitute next to. Na frase, about the rules when sitting next to the emergency exit. Então, você vai escolher a alternativa que substitui next to. Next to, você sabe que é próximo a, pode ser a colocação ao lado de, não é em frente, não é embaixo, não é em cima. Aqui nós temos across, que é do outro lado, on, que é em cima, under, embaixo, over, que é por cima. A melhor alternativa fica sendo, sem dúvida, o beside, a letra E. Na próxima, então, choose the alternative that has the sentence he was held by Thai authorities for one day and given a fine of 500 baht. Correctly changed into active voice. Novamente, você não precisa ler o texto. Então, aqui, praticamente, você não precisa ler o texto. Você tem que transformar essa frase para voz ativa. Na voz ativa, você tem a pessoa ou a instituição, a autoridade que fez a ação na posição de sujeito, que é o que não acontece na voz passiva. A gente tem aqui o he, mas ele não segurou, ele foi segurado por autoridades tailandesas. Então, a gente está procurando um sujeito nativo, autoridades tailandesas. Todos eles são. Então, o que vai resolver aqui é o verbo. Was held. O verbo principal vai ter que estar no mesmo tempo do to be. Vamos procurar, então, um verbo no passado. Had held past perfect, will hold é futuro, have held present perfect, were holding past continuous, held é a correta porque é o passado de hold. A opção correta, então, é a letra E. Podemos, então, ir para o terceiro texto. É o terceiro texto? Sim, é o terceiro texto. O terceiro texto, então, para quem já acompanha o canal, viu que eu fiz uma live assim que foi anunciada a palavra do ano, lockdown,
pelo dicionário Collins. Então, nós temos, quem já acompanha já sabia o que dizia aqui. Nós falamos de TikToker na live, falamos de BLM, falamos de Megxit. Isso aqui não é novidade. Então, você já poderia ter chegado à prova com esse conhecimento, sem precisar ainda mais ler o texto. Mas vamos ver. Lockdown is defined by Collins as... Então, lockdown é definido pelo Collins como a imposição de restrições rígidas em viagem, interação social e acessar espaços públicos. Escolha another possible definition. Escolha uma outra possibilidade, uma outra definição possível para o lockdown. Então, nós já sabemos o significado, vamos ver. A habilidade de fazer alguma coisa muito perigosa ou encarar grande sofrimento, nada a ver, né? Um documento ou declaração que não representa oficialmente política de governo regular ou atual, também nada a ver. Uma seção de uma grande organização pública ou privada, tal como um governo, um negócio, universidade, nada a ver. Uma ordem oficial para controlar o movimento das pessoas e veículos por causa de uma situação perigosa, é isso. Uma doença comum que causa alta temperatura e pequenos pontos vermelhos que cobrem o corpo. Então, obviamente, é a letra D. Na próxima aqui, a gente tem que completar os gaps que estão lá, e são pronomes possessivos, né? A gente tem aqui algumas opções, já dá uma olhada. 1, 2, 3, vamos lá. A palavra... o corpus da Collins registrou um aumento de 6.000% no uso da palavra. Então, a gente está procurando uma que tenha its no início. É a A ou a D, então. Vamos ver a próxima. Essa consultant aqui, a Helen, falou, nós escolhemos o lockdown como palavra do ano, aí a gente não sabe bem, mas ela tem a shared experience, ela contém a experiência compartilhada. Então, nós temos a opção, a nossa palavra do ano ou a dele. Então, obviamente, ela como membro do Collins, ela está falando da nossa palavra do ano, é a letra A, então, a correta. Só para confirmar, billions of people who have had to restrict, então fala da experiência de bilhões de pessoas que tiveram que restringir suas vidas diárias, as vidas diárias deles. É a opção, então, que decidiu mesmo foi o Our, a pessoa lá do Collins falando como nossa palavra. Para terminar o terceiro texto, de acordo com o texto, escolha a frase correta. Todas as palavras do dicionário, da top 10 do dicionário, foram relacionadas à crise do coronavírus. Você sabe que não, porque nós tivemos BLM, Black Lives Matter, o movimento depois da morte do George Floyd, e outras como Megxit, a saída da Meghan e do Prince para se mudar para os Estados Unidos. A letra B, Collins Corpus is a collection of both, é uma coleção de ambos, provas de língua, escrita ou falada. Isso é falado ali no início do texto, quando aqui... O corpus de 4,5 bilhões de palavras que contém material escrito de websites, livros, jornais, assim como material falado de rádio, televisão e conversações, registrou um aumento de 6.000%. Então, o Collins tem tanto linguagem escrita como falada. Essa seria, então, a correta mesmo. A palavra do ano não nos diz muito sobre as preocupações do mundo. A palavra não diz sobre essa preocupação, mentira, né? Ela diz. BLM mostrou um tímido aumento no uso e não chegou ao shortlist. Vamos para o próximo vídeo. Até